Oi, pessoal. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a tricotomia humana. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza, né? Mas assim, se vocês já se interessaram pelo assunto, para mim, faz pouco tempo que eu procurei mais saber sobre esse assunto. E confesso que depois que comecei, eu me interessei bastante, porque diz respeito a tudo à nossa volta, né? Como as coisas funcionam no mundo e em nós, dentro de nós, né? Porque o mundo mais importante é o mundo interno, o mundo que existe dentro de cada um de nós, né? E quando eu me atentei para isso, eu comecei a buscar mais informações sobre o assunto, isso me interessou bastante. E não conheço muito, né? Mas o pouquinho que eu comecei a pesquisar, né, e a entender sobre o assunto, eu vim conversar aqui com vocês para a gente trocar ideias, certo? Meu nome é Kelly e eu gostaria também de fazer uma comparação, uma simples comparação, né, com a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui em João 1, sim, 1 João, desculpa, 1 João 5, versículo 7, diz assim: Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, certo? A Bíblia diz que Deus, Jesus e o Espírito Santo, Jesus é a palavra, né? A palavra viva que desceu até nós, que veio em forma de homem, né? E nos trouxe um livre acesso a Deus. Então aqui mostra que Jesus é a palavra, Deus é o Pai, né? E o Espírito Santo, eles são um. Porém, cada um tem suas particularidades, suas funções, suas características, né? Então, o que eu quero fazer essa singela comparação é no seguinte termo: assim como é no céu, também é na terra. Porque aqui onde nós vivemos é um espelho, né, do mundo espiritual. E nós também somos divididos em três partes: corpo, alma e espírito, né? E a gente vai conhecer um pouquinho hoje de cada uma dessas partes. É muito interessante a gente começar a se conhecer. Eu já ouvi uma frase que diz assim: o primeiro princípio para uma verdadeira mudança é a gente se autoconhecer, ter um autoconhecimento, certo? E um dos versículos que prova essa tricotomia, que é assim que chamam, né, essa divisão do ser, está aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu vou abrir aqui. 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, aqui, quando o apóstolo vai se referir a nós, ele se refere a espírito, alma e corpo. Certo? Muito interessante, né? Porque nós, seres humanos, o que a gente vê é apenas o corpo. Mas existe toda uma estrutura, né, dentro de nós, que foi criada com perfeição, né, porque o nosso Deus é perfeito. O nosso Criador, ele é perfeito. Então, ele fez algo com perfeição, com equilíbrio, né. O pecado, quando adentrou, né, ele trouxe o desequilíbrio. Porém, com o sacrifício salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos o acesso novamente a esse equilíbrio, a essa vida plena, né, que ele nos oferece. Tem outro versículo, deixa eu ver aqui, Hebreus 4:12, tem vários, é porque eu só peguei dois aqui, mas são vários, tá? Hebreus 4:12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele fala aqui que a palavra de Deus é viva, né, e eficaz, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então quer dizer que os dois não são a mesma coisa, correto? É isso que eu entendo quando eu leio. Se não são a mesma coisa, eles têm funções diferentes, certo? Eu fiz um pequeno desenho aqui, só para a gente poder conversar e poder mostrar um pouco como se dá, né, essa divisão, mais ou menos, para a gente entender na nossa cabeça. Às vezes nós precisamos de algo para ver, para entender melhor. Tá aqui. Não sei se dá para ver.
Mas aqui é a parte do espírito, alma e corpo, certo? Deixa eu ver aqui. O corpo é a parte material do ser vivo, certo? É onde estão os nossos 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, certo? E a alma, ela é a sede das nossas emoções, pensamentos, intelecto e vontades. Ou seja, é a nossa alma que guarda memórias. É a nossa alma que aprende no dia a dia, que consegue se socializar. É a nossa alma, a parte enérgica, a energia do nosso corpo. Se a alma se desprende do corpo, esse corpo não sobrevive. Porque é ilegal, né? Uma alma permanecer aqui nesse plano sem um corpo. É preciso haver uma junção, uma ligação, certo? Da alma e do corpo. Então, esses dois aqui são inseparáveis, enquanto estivermos nesse plano, né? Nessa vida terrena. Os dois são inseparáveis. E a Bíblia chama essa junção de carne. É a carne. É a alma junto com o corpo. Eles se transformam numa junção que é mencionada na Bíblia como a carne, certo? Quando existe até um versículo que diz que a carne é fraca, mas o espírito sempre está pronto. Por isso que a gente tem que alimentar o espírito, certo? Porque a carne é fraca. Se você não alimenta o espírito, ele não vai ser, ele não vai prevalecer, porque existe uma guerra dentro de nós. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre essa guerra. Então, aqui é a carne, que eu já falei, né? Que é a união da alma com o corpo, que fazem guerra contra o espírito, certo? E a alma é a sede das emoções, dos pensamentos, do intelecto e das vontades. Também é muito importante frisar isso. A alma é a sede das nossas vontades, certo? Muitas vezes, a nossa vontade ela está sendo sequestrada, né? Não por Deus, né? Mas por outras forças inferiores, porque é na alma que essas vontades elas estão. E aqui é o espírito, gente, a outra parte de nós, pouco, vamos dizer assim, pouco estudada e poucos procuram saber sobre essa parte de nós que é tão importante quanto as outras. Eu diria que é a mais importante. Aqui diz que eu escrevi aqui: o espírito é o sopro de vida, o lugar em nós que Deus decidiu habitar. É aqui onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. É no Espírito. É no Espírito que temos comunhão com Deus. E é no Espírito, para quem está ligado, né, no Espírito, vamos falar daqui a pouco desse elo, para quem está ligado no Espírito, é a parte onde nós temos de Deus um discernimento, entendeu? Onde a gente consegue entender questões que normalmente pessoas naturais, que não são guiadas pelo Espírito, elas não conseguem entender, certo? A sua função, ou seja, a função do Espírito, é ser a fonte de consciência, intuição e comunhão, conectando o ser com o divino, certo? Esse elo, gente, ele foi quebrado. Esse elo, tá? Desculpa. Perdão, esqueci de... Esse elo aqui, ó, que é a ligação do espírito com a carne, que é a alma e o corpo, ele foi quebrado a partir do momento que houve a queda do homem. Houve um desligamento. Antes, o homem ele tinha livre acesso a Deus lá no Éden, o casal tinha acesso a Deus livremente. Não tinha essa preocupação, eles viviam em total abundância, não existia peste, não existia nada de ruim na terra, né, naquele lugar, no paraíso. Porque o homem ele estava totalmente ligado com Deus. Mas com o pecado, houve um rompimento desse laço aqui, desse elo, certo? E o homem, ele passou a viver de uma forma mais subjugada. Ele começou a experimentar dores, começou a experimentar sofrimento, porque ele foi desligado, certo? Da parte espiritual com Deus. É um assunto tão extenso de se comentar, mas eu quero só conversar um pouquinho assim superficial com vocês. O que vocês quiserem também acrescentar, conversar, eu gosto de ouvir, né, de ver os comentários e ver opiniões. Mas é um assunto muito legal de se comentar sobre isso. Então, já nesse momento da queda, ou até mesmo antes, acredito que já estava sendo planejado vamos dizer assim,
já estava sendo planejado, né, como seria a nossa salvação. E ela se deu por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele veio e pagou o alto preço, preço de sangue pela minha e a tua vida. E esse sacrifício, ele nos torna novamente, né? Como que eu posso dizer? Nos dá acesso novamente a essa comunhão, certo? Só o Senhor Jesus, ele pode fazer esse, vamos dizer assim, essa ligação, essa ponte. O sangue de Jesus é que faz essa ponte agora, certo? De ligação com o Espírito. Eu quero ler aqui para vocês. Então, dito isso, gente, eu quero lembrar, né, que eu falei no início, que existe uma guerra muito grande. E essa guerra, ela não é fora de nós, ela é dentro. Ela está dentro de nós. É a guerra da carne e o espírito, certo? Porque dentro de nós, da nossa mente, existe duas naturezas. A natureza humana e a natureza espiritual. E quando nos dispomos a pedir o governo do Espírito Santo nas nossas vidas, essa batalha ela começa a ter ir para um novo patamar, vamos dizer assim. Nós experimentamos um mergulho no Espírito e nós conseguimos enxergar verdades irrefutáveis dentro de nós mesmos. Porque a nossa luta, como o apóstolo Paulo fala, ela não é contra carne e sangue, ela é contra o mundo espiritual, que é muito maior do que o mundo natural. O mundo natural é muito limitado. Quando vivemos a partir da nossa alma, quando é a nossa alma que governa o nosso corpo, a nossa visão ela é muito limitada, porque ela é apenas voltada para o natural. Nossa visão, nosso paladar, olfato, tato. Então, se nós nos limitarmos a esta visão, vamos viver uma vida bem difícil, porque nós vamos viver uma vida fadada ao fracasso, porque o natural ele tende muito a ser limitado. Eu vou ler um trechinho aqui, gente, eu vou ler um trechinho aqui que eu escrevi, tá? Que diz assim: o Espírito de Deus é como o vento, e quando somos conduzidos por ele, entramos no estado de doçura da alma, onde ao mesmo tempo que não se está segurando e nem julgando nada, você estará cultivando e amando tudo. Esse estado de beatitude nos leva a uma dimensão de pura presença e leveza, ao mais alto e ao mesmo tempo profundo. E essa profundidade não tem fim, porque é eterna. Porque essa profundidade é Deus. Deus ele é eterno. Não tem como se medir Deus. Deus é infinito. Não tem como colocar início, meio e fim, porque ele é infinito. Mergulhar em Deus, no oculto e escondido do nosso ser, só se pode mergulhar em Deus quando mergulhamos no oculto e no escondido do nosso próprio ser. Não é fora. Muito tempo eu passei procurando fora, respostas fora, e nunca encontrei, porque as respostas elas estão dentro de nós mesmos, dentro de cada um. E é nesse profundo e nesse silêncio contemplativo, porque quando aprendemos a silenciar as vozes da nossa mente, em um outro vídeo eu quero conversar com vocês sobre o ego, tá? Depois é um papo sobre o ego que eu quero ter aqui com vocês. Também é muito é um assunto bem denso, bem legal de conversar sobre ele. E é exatamente isso, quando a gente silencia essas vozes do ego na nossa mente, as nossas próprias vozes, e decidimos escutar a do Espírito Santo, existe um avanço, ocorre um avanço na nossa vida, na nossa trajetória. E nesse silêncio contemplativo, tudo passa, mas não tem o poder de nos levar com ele. A alegria passa, a tristeza passa, a saudade passa, tudo passa, gente, tudo passa, tudo são momentos, certo? Mas nada tem o poder de nos levar, de nos possuir, porque nós já temos dono
O nosso Deus é o nosso dono, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Então, quando entramos nesse silêncio contemplativo e nesse mergulho interior, nós conseguimos passar pela vida e não sermos devastados por ela. Pelo contrário, nós conseguimos nos elevar a um nível em que nada nos abala. Já ouviu falar da fé inabalável? É exatamente essa fé que é criada, porque a fé, gente, ela não vem pronta, tá? Antes eu achava que era só aceitar Jesus, dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como o único suficiente salvador da minha vida, e eu achava que a fé já vinha para mim assim. Pronto, a fé chegou e eu vou passar por cima de tudo, saltar muralhas. Não é assim, tá? O mundo espiritual, ele nos dá sementes para cultivarmos e fazermos com que essa semente cresça e frutifique e o seu fruto permaneça, certo? Do mesmo jeito que é com a fé. A fé, ela é cultivada dia após dia. Dia após dia você vai enriquecer com conhecimento, porque a palavra de Deus é que vai te fortificar na fé, certo? Não tem outra coisa. É a palavra de Deus. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, essa palavra aqui vai te firmar na fé. Vai tornar você dono de uma fé inabalável. E ninguém pode tomar ela de você. Depois que essa fé, ela se firma no teu coração, no meu coração, ninguém pode roubar. O inimigo pode até tentar roubar ela de você, mas não vai conseguir. Porque ela está enraigada no seu coração, na sua alma. Certo? E isso é muito interessante. Muito interessante, porque nada vem pronto. Nós somos filhos e nós precisamos crescer dia após dia. Estamos aqui para um crescimento espiritual. Precisamos, é por isso que eu decidi conversar um pouco aqui, porque nós precisamos acordar, gente. Nós estamos num mundo cada vez mais carente de direção, de discernimento. E nós precisamos acordar para a vida real. Eu vou continuar lendo aqui, que diz assim: quando abrirmos a porta deste lugar, dentro de nós, nosso corpo vai começar a receber e a sentir novas radiações, novas neuroquímicas restauradoras, certo? Milagres vão acontecer, que vai empoderar-nos com as vibrações mais elevadas de confiança, fé, amor, gratidão, nos dando a oportunidade de mudar os blocos de construção da nossa realidade. Certo? Então é isso. É um poder. A fé é esse autoconhecimento, esse mergulho no Espírito, que só quem pode decidir dar somos cada um de nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Muitas vezes nos encontramos mergulhados em meio a problemas, certo? Dificuldades. E a gente tem aquela sensação de que ninguém pode nos tirar dali, certo? Só Deus. E esse Deus que tanto buscamos fora, na verdade, gente, ele está dentro de nós. E nós é que podemos nos tirar, fazer algo para nos tirarmos deste lugar, porque só com a nossa própria capacidade é que podemos vencer. Com a ajuda de Jesus, claro. Porque se ele não estiver conosco, não tem como vencermos. E a palavra de Deus diz que aquele que anda com ele se torna um com ele, certo? Então eu posso dizer que eu sou uma com o Senhor Jesus. Eu sou uma com o Espírito Santo, porque ele decidiu habitar em mim, certo? E eu posso dizer e afirmar que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. E quando essa luz está dentro de nós, ela nos dá a direção. Ela nos mostra o caminho mais excelente. A palavra de Deus diz: quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Está lá em João 3,6, quando ele tem uma conversa com Nicodemos. E ele convida gentilmente para um nascer no Espírito, assim como ele explicou a Nicodemos. Ele chama para a experiência de enxergar, de ouvir, de sentir, de tocar, de cheirar, de ter o paladar no Espírito.
né? Não só na nossa alma, não só ficarmos refém da nossa carne, certo? Não ficarmos reféns, desculpa aí, não ficarmos refém da nossa carne, mas que nós experimentemos uma vida no Espírito, que a gente venha romper a nossa casca, a casca do nosso ego e romper em fé, certo? E conseguir viver essa vida no Espírito que tanto estamos precisando nos dias atuais. O mundo atual, ele está precisando de pessoas com fé inabalável. Tocar, tirar, ter no Espírito, não depender mais. Não vamos depender mais da carne para isso. Assim como ele falou com aquela mulher lá no poço de Samaria. E ele disse a ela, se você soubesse a água que tenho para te dar. Lá no poço de Samaria, quando ele fala com aquela mulher. E ele fala da água viva. A princípio ela não entende, porque ela está entendendo ali coisas da carne, né? Coisas naturais. E o Senhor Jesus está falando de coisas espirituais para ela. Ele está falando da água viva. Ele diz assim, mulher, se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer, você beberia dela e nunca mais teria sede. Aí ela diz, Senhor, dá-me dessa água. Quando o Senhor começa a revelar a vida dela, ela entende que ele é alguém especial, porque ele conhecia ela profundamente. E ali ela começa a enxergar, ali foi como se fosse uma chave, né, virada para ela. Ela começa a enxergar o mundo espiritual e ela crê. E ela faz um questionamento também a ele sobre o local de adoração. E o Senhor Jesus, muito sábio, né? Ele disse, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque aquele véu que fechava o acesso para nós, aquele véu foi rasgado com o sacrifício dele. Ele cumpriu a sua missão e ele rompeu aquele véu. E hoje é possível adorarmos a ele em espírito e em verdade. Não dependemos mais de terceiros. Nós temos livre acesso a ele, né? Isso é muito profundo, gente. Eu pensei em incluir vários textos, várias coisas aqui. E na hora a gente acaba, às vezes até esquece, né, de algumas coisas. Mas na hora a gente acaba até improvisando de alguma forma. Mas eu quero dizer que eu tenho um desejo enorme de mais pessoas começarem a se conhecer profundamente e começarem a romper com o véu, né? Com os véus que ainda são colocados à nossa volta. Aí você pode perguntar, mas por que isso? Se o Senhor Jesus já morreu, né, na cruz, já fez o seu sacrifício, é porque cada um de nós temos um processo. E esse processo ele não pode ser ultrapassado. É como um jogo que a gente vai passando de fase. Se você não passa por uma fase, você não pode pular para a próxima, certo? Então, é um processo, pode ser árduo, mas é muito valoroso. Chegar lá. E outra coisa que eu quero dizer, a gente tem essa mania de dizer chegar lá, mas o romper no espírito é um mergulho tão profundo que não tem como você chegar lá. Quanto mais você mergulha, mais você tem profundidade para experimentar, certo? E é muito importante você começar a dar o primeiro passo. Dar um primeiro passo para uma vida de romper com as barreiras da nossa mente, da nossa psique. E começarmos a compreender coisas que outrora a gente não conhecia, sobre nós mesmos, certo? Eu desejo a paz de Cristo a cada um de vocês, que o Senhor Jesus ele esteja presente na vida de cada um e que Deus abençoe.